Pô, é com grande satisfação que a gente vê a oportunidade de ampliar uma proposta de criação de uma universidade especial e de maior atenção pelas escolas especiais de modo geral, né? Infelizmente, o governo, os nossos políticos, muitas vezes alheios a certas situações, não entendem a importância de uma escola especial. E isso é muito grave, porque acaba prejudicando o trabalho de anos e anos que levaram à formação dessas escolas. Então, nós temos que explicar melhor, né, o que isso significa, né, e como a ideia da universidade especial pode ser aproveitada por todas as pessoas com deficiência, né, e vir a ser um instrumento de apoio à educação no Brasil, que não é modelo, não é primorosa e perde prioridade praticamente para outras questões mais apaixonantes, né? As pessoas que não têm esses problemas, como é o caso do futebol, que lamentavelmente mostrou o quanto pode, né? Num momento aí em que o Brasil conseguiu ser indicado para a Copa do Mundo. Parece que tinham dado um sorvete para as crianças e, ou vamos melhor falando, para empreiteiras, né? Para pessoas que querem, de um jeito ou de outro, que o Brasil gaste uma fortuna em época de crise em projetos importantes para o país, mas que talvez não sejam prioritários. Nós temos que repensar a questão do trabalho a favor do idoso, a favor da pessoa com doença debilitante, e para isso nós temos estrutura, né? Existe muito que pode ser feito desde que haja inspiração, haja disposição para que se faça algo. Se nada acontece, é porque infelizmente nós caímos em prioridades importadas, né? De repente todo mundo ficou apavorado com o fim do mundo, com CO2, saquinho de plástico, coisa assim, e esqueceram o nosso povo, né? E isso é ruim, porque afinal de contas, né, temos ou não temos problemas, né? Então a luta, vamos dizer assim, ela está em torno do desafio de educar a sociedade, preparar a sociedade para enfrentar a questão da inclusão, para viabilizar a inclusão, para que a gente possa de fato viver numa sociedade melhor, mais segura. E isso não é difícil, é só uma questão de querer, é só uma questão de ter disposição para tanto. E por que não temos, né? Então o trabalho que a gente propõe é que todos se unam a favor da luta, a favor das escolas especiais, das universidades especiais, de todos os ambientes que ajudem a pessoa com deficiência a se preparar para a inclusão,
né, e que também eduquem os gerentes das nossas cidades, das nossas escolas, os alunos das escolas, a conviver com a pessoa que tem alguma restrição, muitas vezes causada por um erro médico, por um acidente de trânsito, por falta de alimentação adequada, ou seja, por uma série de coisas em que a própria sociedade brasileira tem sido displicente, omissa, criminosamente omissa. Então hoje, né, nós temos uma quantidade de pessoas lesionadas muito grande que não precisaria estar nessa situação se a gente tivesse de fato trabalhado pela educação, por uma formação melhor na área de, vamos dizer assim, urbanística, na questão dos equipamentos urbanos, das calçadas, né, do trânsito. Vamos dizer, muita coisa levou ao agravamento de um problema que poderia ser muito menor. Para sair disso, é fundamental que exista um mutirão entre políticos, executivos, empresários, né, gente que tenha poder de decisão, de ação, né, de modo a manter, a dirigir o nosso potencial de inteligência, de pesquisa e desenvolvimento, de educação, a tornar as cidades melhores, né? Esse processo de urbanização acelerada, né, nós estamos tendo dificuldades de enfrentar, vamos dizer assim, e de aceitar, receber pessoas que não foram educadas para viver nas cidades. É fácil, é só andar qualquer rua aí, a gente vê, até pelo jeitão de dirigir, o grau de instrução e de educação que a pessoa teve. E se for um pouco mais a fundo, vai ver que os pais desse jovem, ou esse idoso, ou adulto, né, provavelmente nunca imaginaram a responsabilidade de dirigir um veículo de uma... O que significa dirigir um veículo com 1 tonelada de peso no meio de cidades congestionadas e coisas assim? Pior ainda, até quando, como aconteceu em Curitiba, no edital para outorga de concessão para o transporte coletivo urbano, ficou nos termos do edital que as empresas deveriam aumentar sua velocidade média comercial em 20%. Uma autêntica loucura. A partir daí a gente já começa a duvidar de tudo, né? E a nossa esperança, né, num governo que está começando, é que aos poucos o Espírito Santo baixe, vamos dizer assim, que a inspiração venha e que prioridades antigas sejam corrigidas e que se veja a necessidade urgente de arrumar o Brasil inteiro. Os problemas do Brasil não estão apenas no Nordeste, né? Estão aqui, é só pegar a perimetral lá em São Paulo e ver a quantidade de favelas que existe ali junto à avenida de contorno da cidade de São Paulo, andar pela periferia de Curitiba, que são cidades consideradas ricas, e no entanto nós temos milhões de pessoas aqui em situação difícil, né? E o problema de ser ou não ser, ter ou não ter alguma deficiência física, sensorial, intelectual, é mais grave exatamente no meio das pessoas mais pobres.
porque esse tipo de ambiente, nesse ambiente, as famílias não têm dinheiro para comprar próteses caras, para contratar motoristas para levar e trazer seus filhos, para ter assessoria de médicos de alto nível e coisas assim. A medicina no Brasil é privatizada, é um negócio. E é um negócio assustador, né? Principalmente quando a gente começa a perceber a maneira como a gente é induzido a uma série de coisas caríssimas sem necessidade. E os resultados precários. Então, nesse meio mafioso até em que a gente vive, onde encontrar alguma coisa séria, você tem que procurar de lupa e com cuidado muito grande. Quando a gente sabe que existem ambientes em que pessoas dedicadas, pessoas com sensibilidade especial, né, querem trabalhar para cuidar das pessoas com deficiência, nós temos que preservar esses ambientes e, ao contrário, até ampliar, melhorar. E uma das hipóteses é a criação de uma universidade especial onde a gente inverta o processo. Quer dizer, o deficiente será a maioria, pessoa com deficiência, e quem... Aí nós vamos discutir a inclusão de quem não é deficiente e que tenha como foco a pesquisa e desenvolvimento de produtos e soluções a favor da PCD, dos idosos, das pessoas com doenças debilitantes. Ou seja, nós precisamos, nesse imenso Brasil, de alguns polos de terceiro grau, universitários, para complementar o esforço que está sendo feito no primeiro grau, principalmente, a favor da inclusão, da inclusão na escola e na sociedade, né? De modo geral. A universidade será essa complementação que nós precisamos, mas ela tem que ter por prioridade, por foco, por objetivo, dedicar-se à PCD. E vamos lutar pela preservação das escolas especiais existentes.